Fala galera, você está aqui no canal Mais Gel e eu sou o professor Rocha. Hoje nós vamos falar sobre Conselho de Segurança Mundial da ONU. O Conselho Mundial da ONU é um órgão da Organização das Nações Unidas que foi criado junto com a própria organização, né? A ONU ela é uma organização resultante do final da Segunda Guerra Mundial, quando o mundo precisava de ter uma união entre os países para que não houvesse a Terceira Guerra Mundial, sobretudo depois da sociedade nuclear, da família nuclear, né? Nós vamos ter aí um grande problema no caso de uma Terceira Guerra Mundial. E a ONU ela foi criada com o seguinte objetivo: manter a paz mundial, ou pelo menos lutar para isso, ou pelo menos tentar isso, né? Então, a ONU é uma organização que é a principal organização do mundo, né? E ela é responsável pelos principais organismos internacionais que existem hoje na atualidade. Então, ela é responsável por uma série de objetivos e atributos. A ONU tem objetivos econômicos, como, por exemplo, o FMI, o Banco, o BIRD. A ONU tem objetivos sociais, como a Organização Internacional do Trabalho, que luta contra o trabalho escravo, a Unicef, que luta pela questão das crianças no mundo, e por aí vai, né? A ONU tem uma série de organizações que são responsáveis pela melhoria da qualidade de vida do mundo. E é claro, a gente sabe que ela tem um grande envolvimento político e defende principalmente os interesses das grandes potências. Mas nós estamos aqui para falar mais precisamente do Conselho de Segurança da ONU, né? Este é a segunda organização mais importante da ONU. Aliás, é a primeira, porque a ONU tem duas organizações importantes: a Assembleia e o Conselho de Segurança Mundial, a Assembleia Geral e o Conselho de Segurança Mundial. Nesse contexto aí, a gente tem que entender que o Conselho de Segurança Mundial da ONU, ele tem o objetivo de manter a paz mundial, manter a segurança mundial. Por isso, ele tem o poder de mediar os conflitos no mundo. E ele tem o poder de vetar qualquer uma das ações da ONU, né? Então, o Conselho de Segurança Mundial é uma organização da ONU que é responsável principalmente por essa questão de manutenção da paz no mundo. O Conselho de Segurança, ele é composto basicamente por 15 países. 5 países são permanentes e os outros 10 são temporários. E nesse contexto aí, os 5 permanentes têm poder de veto, ou seja, ele tem o poder de vetar qualquer que seja a decisão da ONU, ou qualquer um dos outros países que tenham tomado uma decisão. O Conselho de Segurança da ONU permanente, ele é composto pelos Estados Unidos, pelo Reino Unido, pela França e pela China, né? Então, Estados Unidos, Reino Unido, França, China e a ex-grande líder do socialismo, a União Soviética, da qual herdou a Rússia, né, o grande poder. Então, são esses 5 países que realmente têm poder de decisão e poder de veto. Então, destes 5 países, você pode observar que, com exceção da China, o Conselho de Segurança é composto principalmente por 4 vencedores da Segunda Guerra Mundial: Rússia, Estados Unidos, França e Inglaterra. Então, nós vamos ter essa característica desse Conselho de Segurança. Nesse Conselho de Segurança, todos os países têm o poder de votar. Todos os 15 votam em relação a alguma situação mundial, mas apenas 5 têm o poder de veto, esse que nós citamos, né? E para que a aprovação de alguma coisa ocorra, é necessário que tenha, os 5 países com poder de veto têm que votar igual. Eles têm que ser homogêneos em seu voto. Então, eles não podem ter nenhuma divergência. Se tiver uma divergência, a decisão da ONU
não acontece. Vamos pegar, por exemplo, aqui a guerra na Rússia. Foi levada ao Conselho de Segurança Mundial e a maioria dos membros do Conselho de Segurança Mundial negaram a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Mas como a Rússia tem poder de veto, ela votou a favor e a ONU não pôde fazer nada nessa configuração desse conselho, né? Então, a gente tem essa situação. A mesma coisa aconteceu na guerra do Iraque, né? Quando os Estados Unidos invadiu o Iraque, todos votaram contra, com exceção de Estados Unidos e Inglaterra, e a guerra aconteceu. Nesse contexto aí, existem muitas críticas ao Conselho de Segurança. A primeira delas é que o Conselho de Segurança é fruto da Guerra Fria, e nós não estamos mais na Guerra Fria. O mundo vive hoje uma nova ordem mundial, né? O mundo vive uma ordem multipolar, que não é mais baseada em capitalismo e socialismo, mas sim na guerra fiscal e no poder de capital e tecnologia de outros países, né? Por isso, nós temos várias críticas à atual formação da ONU. Esse discurso de aceitação de mais países no Conselho de Segurança com poder de veto vem do final dos anos 90. E o Brasil é um dos exemplos de países que lançam candidatura a terem uma vaga nesse Conselho de Segurança Mundial. Como você está vendo a foto ao lado aí, ó, uma foto do presidente Bolsonaro ao lado do representante da Rússia, né? O Brasil faz e já fez no processo histórico muitos, entre aspas, favores para a ONU, tentando ter um respaldo nesse Conselho de Segurança. A gente pode dizer o envio de tropas para o Timor-Leste, como o Exército dos Capacetes Azuis, que são assim chamados exércitos à disposição da ONU, como o envio de tropas brasileiras ao Haiti, né, também para tentar conter o conflito do Haiti, e sempre que requisitado, com doações, com infraestrutura, o Brasil está presente, né? Então, o Brasil é um dos principais que reclamam essa composição do Conselho de Segurança da ONU, né? Nós temos aí Só que para que ter essa mudança no Conselho de Segurança da ONU, é preciso que o mundo inteiro vote, inclusive os 5 países com poder de decisão. E aí está bem difícil, bem complicado, né? Porque se você também fosse um dos países com poder de decisão, dificilmente você iria querer compartilhar esse poder com mais outros países, né? Então, para muitos, a principal órgão da ONU não deveria ser o Conselho de Segurança, mas sim a Assembleia Geral da ONU, onde a maioria dos votos poderiam decidir, sem poder de veto, mas aí você tira o poder dessas 5 grandes potências. Por isso, nós estamos longe de vislumbrar uma ONU completamente transformada assim. Então, a problemática é essa, né? Nós temos uma problemática muito grande que qualquer tipo de reforma estrutural na ONU, ela precisa do voto desses 5 países que são parte do Conselho Permanente de Segurança com o poder de voto, né? Então, isso diminuiu um pouco a importância deles no contexto geopolítico internacional. Beleza? Eu espero ter esclarecido algumas dúvidas. ONU é sempre um assunto importante você conhecer no seu dia a dia, importante para qualquer conteúdo de qualquer tipo de prova, seja na sua escola, seja no Enem, seja no vestibular, seja no concurso, e nós estamos por aí, tá? Qualquer coisa nos procure também nas redes sociais, além daqui do YouTube, nós estamos no Instagram, no Facebook, né, no Telegram e por aí mais, no Kawaii, no TikTok, vocês vão me ver lá fazendo algumas dancinhas, eu e o professor Lobão. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado e a gente fica por aqui esperando ter esclarecido suas dúvidas. Valeu! Fui!